Enfim, chegou aos cinemas a tão aguardada continuação de Blade Runner, filme clássico de 1982, dirigido por Ridley Scott, que a gente comentou aqui num vídeo do canal. E é curioso porque a simples ideia de que poderia haver uma continuação de Blade Runner, por si só, ela já seria motivo de bastante desconfiança no público e nos fãs da obra original. E é curioso você perceber que, com o passar do tempo, essa desconfiança, essa incerteza com relação a Blade Runner 2 começou a se dissipar. Por quê? Porque conseguiram encontrar mãos competentes para lidar com o material, que no caso é o diretor Denis Villeneuve, que também é um dos grandes diretores da atualidade. Blade Runner 2049 demonstra que toda a preocupação que poderia haver alguns anos atrás, de fato, era infundada. O filme ele quebra, inclusive, alguns preconceitos que a gente costuma ter com continuações de filmes clássicos. Sempre anunciam que vão fazer uma continuação de um filme que a gente gostava, a gente pensa, porra, vão meter o dedo no vespeiro e vão fazer coisa que não deveria. Ou então, quando contratam outro diretor para assumir a continuação, falam, porra, vão desvirtuar completamente a visão do material original. Só que no caso do Blade Runner, a gente primeiro precisa levar em consideração que o Ridley Scott, de 1982, já não é mais o mesmo Ridley Scott de hoje em dia. E o fato dele ainda estar tão apegado à franquia do Alien e tá prejudicando ela cada vez mais, demonstra que ele não é mais o cara certo pra lidar com o Blade Runner. Ele foi em 1982, mas hoje em dia o Ridley Scott, eu acredito que ele seria capaz de destruir a obra original. E o Villeneuve, ele é um diretor que, cara, ele é o cara certo pra dirigir um novo filme do Blade Runner, mesmo. Ele é o cara, tipo, ele pra lidar com imersão do espectador, ele é um dos melhores da atualidade. Ele fez isso muito bem na Chegada, onde ele colocou o espectador sempre sob a ótica da Amy Adams. Então o filme é um filme bastante imersivo. A Chegada é um filme pra ser visto no cinema. No próprio Prisioneiros, é um filme que você se sente na obsessão autodestrutiva do personagem do Hugh Jackman. No próprio Sicário, você se sente como se você estivesse na guerra às drogas. Existem várias tomadas aéreas e planos abertos e movimentos de câmera que realçam a grandiosidade do mundo cyberpunk de Blade Runner, que são fantásticos. O Villeneuve, ele adota vários planos que realçam a mítica do universo futurista de Blade Runner. E pelo espetáculo visual que o filme proporciona, eu afirmo pra você, você precisa assistir a Blade Runner 2049 no cinema, de preferência na maior tela possível, porque é um espetáculo visual tão fantástico. O universo cyberpunk desse filme de agora, ele soa como uma sequência orgânica do universo que foi apresentado lá em 82. Se lá a gente tinha telões com aquela japonesa aparecendo e alguns zeppelins com várias imagens projetadas assim, no novo filme nós temos hologramas enormes que me lembraram muito, inclusive, o Ghost in the Shell, que é uma obra inspirada em Blade Runner. Você fica o tempo inteiro pensando, caramba, qual vai ser o próximo desafio que a galera do design de produção vai enfrentar? E essa é a grande riqueza do novo Blade Runner. Ele consegue dar continuidade ao filme original esteticamente, através dos hologramas e os logotipos da Sony que aparecem assim projetados nos prédios. Ele usa uma movimentação de câmera muito suave, onde a câmera literalmente passeia e faz curvas para baixo, assim, reforçando a grandiosidade daqueles cenários. E outra coisa que imerge o espectador demais na narrativa é a trilha sonora. O que ela mais me chamou a atenção é que ela remete pontualmente a trilha sonora do Vangelis no primeiro filme, mas ela tem uma personalidade própria. O Hans Zimmer, ele coloca muitas vezes uma coisa mais ou menos parecida com a corneta da morte do Inception, aquele... Ele usa uma música que ela lembra um pouquinho uma composição eletrônica e que tem tudo a ver com o universo futurista cyberpunk do Blade Runner, como eu já falei. Muitas vezes ele consegue complementar os sons emitidos pelos objetos cênicos através da trilha sonora, através de um som que remete a uma turbina ou a uma moto. E mesmo assim ela consegue remeter pontualmente à trilha sonora do Vangelis, mesmo que ela esteja deixando de lado completamente os sintetizadores, os saxofones bem no ar. E é curioso, porque se você parar pra pensar, em 2018 nós talvez tenhamos 2 indicações pro Hans Zimmer ao Oscar de melhor trilha sonora, que é pelo Blade Runner e é pelo Dunkirk. E outra coisa que me chamou muito a atenção nesse novo Blade Runner foi a fotografia do Roger Deakins, que é extraordinário. Roger Deakins, ele nunca ganhou um Oscar,
Mas ele dessa vez, cara, tipo, não tem motivo, não tem desculpa pra ele não ganhar Oscar, porque a fotografia do Blade Runner 2049, ela é uma coisa que, assim, você sente vontade de parar e ficar observando por horas, ainda mais se você assistir numa tela gigantesca. E ela, novamente, ela soa como uma continuação estética do filme de 82. No filme de 82, a fotografia, ela apostava numa cor bem azulada, bem escura, e ela era uma fotografia um pouquinho mais poluída, a favor, claro, da construção do universo da obra, mas aqui nesse novo filme, o Roger Deakins, ele inova o universo, ele consegue contrapor a Los Angeles chuvosa, cinzenta, muitas vezes até esbranquiçada, muitas vezes até azulada de acordo com a chuva, e ela contrapõe isso com uma composição completamente alaranjada, completamente desértica, mas ao mesmo tempo ainda mais acalorada da Las Vegas que surge ao longo do filme. E além disso, o Roger Deakins ele consegue criar contrastes fantásticos entre o primeiro e o segundo plano de uma única cena. Por exemplo, uma cena onde o Ryan Gosling ele está interagindo com um holograma colossal, que é roxo, e aí a cara do Ryan Gosling tá roxa, porque a imagem do holograma tá sendo projetada, mas atrás tá um azul, ou tá um verde. E do ponto de vista de efeitos visuais, esse novo filme, ele pra mim, ele tá empatado com o Planeta dos Macacos à Guerra entre os favoritos ao Oscar, cara. Tipo, os efeitos visuais do Blade Runner são espetaculares, tanto ao construir as naves, e as naves elas soam bastante verossímeis. Tem vários momentos onde eu não saberia distinguir uma nave construída digitalmente e um efeito prático, e existe bastante efeito prático, isso que é bastante, existe muito efeito especial no filme. O Villeneuve ele prioriza bastante alguns veículos construídos de maneira à mão mesmo, mas os efeitos digitais também são belíssimos, os hologramas, como eu já falei, e existe também um momento fantástico onde um holograma que vive na casa do Ryan Gosling, ele se funde com outro personagem cara, você fica impressionado com a complexidade do efeito visual. As atuações, pra mim, também fazem o filme valer muito a pena. O Harrison Ford, nesse filme, ele tá fazendo o que pra mim é um dos grandes papéis da carreira dele. Ele consegue reviver o Deckard e ao mesmo tempo evoluí-lo, e ele, cara, ele consegue alcançar algumas proezas dramáticas através da interpretação corporal e facial dele, que são belíssimas. Ele se sente emocionado, ele se sente ameaçado, e a ameaça que ele sente, ela motiva muitas vezes a truculência dele. E o Ryan Gosling, que é um ator que eu gosto muito, ele aqui nesse filme, ele consegue criar um personagem que ao mesmo tempo remete ao Deckard do filme original, mas ao mesmo tempo é completamente diferente dele. Sabe, ele me lembrou um pouquinho a interpretação que ele oferecia, por exemplo, no Drive. Mas ao mesmo tempo, ele também tem uma vitalidade, uma vivacidade, um pouquinho mais de emoções que não eram tão presentes no personagem dele lá no Drive. Ele é bastante humano. Ele é uma figura que você convence, você aceita os dramas dele. Ele passa o filme inteiro num tom mais ou menos equilibrado, e aí depois de um tempo ele começa a ser confrontado por revelações bombásticas. Mas de todo modo, o que mais me fascina nesse novo Blade Runner é como ele consegue fazer jus ao título de continuação, ao status de continuação. O filme, ele soa como uma expansão de universo. Ele dá sequência aos temas existenciais discutidos no primeiro filme. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na parte com spoilers, que ainda vai ter, obviamente. Mas, assim, o filme, ele consegue discutir novos temas. Trocar os replicantes por novos tipos de vítimas do ser humano. E, ao mesmo tempo, ele consegue ainda enfocar o mal que o ser humano comete contra ele mesmo, mas dessa vez ele consegue injetar um pouquinho de otimismo. E além disso, o filme ele não se limita a copiar o filme anterior em vários sentidos, tanto do ponto de vista de estilo. A essência noir do Blade Runner nesse filme tá bem reduzida comparada ao original, mas ainda assim ele funciona como um filme policial misturado a uma ficção científica super filosófica. Eu acho que o filme ele tem um contra. Eu acho que ele talvez ele não precisasse de 3 horas. Eu acho que, embora o ritmo do Blade Runner original também fosse um ritmo bem pausado, bem paciente, ainda assim, esse novo Blade Runner, ele tem algumas gordurinhas. O primeiro ato, por exemplo, ele poderia ser um pouquinho mais enxuto, mas ainda assim, esse novo Blade Runner, pra mim, já é um novo clássico da ficção científica, e é por isso que é fundamental que você valorize esse filme
no cinema. E é isso, com essa eu me despeço, peço que você comente aqui o que você achou de Blade Runner 2049, curta o vídeo, inscreva-se no canal, e é isso, um grande abraço e valeu!